Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tive a ideia de fazer um vídeo um pouco diferente por aqui, que basicamente é o seguinte. Eu estou devendo fazer uma atualização das minhas estantes, fazer a famosa Bookshelf Tour, tem algumas aqui no canal. Eu acho muito legal poder fazer essa evolução da minha estante com vocês, então vocês acabam acompanhando isso também, né? Só que estamos numa situação de ausência de organização nessa estante. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo mais ou menos como que tá aqui, como que eu separei, e isso já mudou algumas vezes esse ano. Eu tô tentando achar, assim, uma estrutura que me agrade, tanto em questão estética, de organização, de achar os livros e de ter acesso àquilo que eu acabo usando com frequência, por fazer conteúdo, tanto aqui quanto no Instagram, né? E também porque estamos numa fase do ano que é muito boa, que é esse final de ano que a gente começa a fazer listas e pensar em outros projetos, pensar no que a gente vai ler no ano que vem. Então eu tava com muita vontade de parar assim, olhar para os meus livros e pensar um pouco sobre eles, pensar em voz alta, conversar um pouco sobre eles, então a ideia vai ser mais ou menos essa aqui no vídeo. É como se vocês tivessem vindo aqui ver as minhas estantes e falar um pouco sobre alguns desses livros. Eu quero muito fazer essa nova Bookshelf Tour, mas eu preciso definir ainda como que vai ficar, se a gente vai ficar com essas estantes, se vai ficar essa organização mesmo, como que estarão as coisas pro ano que vem. Então eu tô pensando aí em alguns projetos, em algumas novidades que podem acontecer aqui também. Então a minha ideia é fazer essa palhinha aqui dessa Bookshelf Tour pra vocês e também a gente conversar um pouco sobre os meus livros. Até porque assim, pra fazer uma Bookshelf Tour como eu quero fazer, eu preciso, acho que, de umas 2 horas livres só pra gravar e depois tem a edição, etc, né? Eu gosto muito de assistir de vez em quando aqueles vídeos longos mesmo de bookshelf, sabe? Quando a pessoa de fato vai a cada prateleira e vai mostrando. Eu acho que fragmentar muito ou passar meio rápido não tem tanta graça. Então eu precisaria desse tempo também, né, pra fazer esse tipo de vídeo. Mas de qualquer forma, eu vou fazer esse passeio aqui com vocês pelas minhas estantes e a gente vai conversar um pouco sobre esses livros. A gente pode até já pensando aí em projetos futuros, em leituras para 2026, coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. E eu vou começar pelos meus livros de ficção, depois eu passo um pouquinho pelos meus livros de não ficção, sei que nem todo mundo se interessa, né? E majoritariamente a gente tem ficção por aqui. A minha estante, propriamente, começa lá em cima, porque eu tenho livros lá em cima, mas a maioria não ficção, então eu vou mostrar no final. E aqui a gente tem a minha coleção de Nova Fronteira, né? Então tem os boxes aqui da Nova Fronteira, tem os boxes de Shakespeare, eu gosto muito desses aqui. E tem também o Don Quixote da Nova Fronteira, o box do Conrad, que eu acho um box lindo. Sou apaixonada por esse box aqui. Quero muito ler o Lord Jim, que tá aqui, e conhecer a tradução, porque eu ainda não li nenhum deles, então não sei dizer pra vocês se a tradução é boa, né? Mas deve ser, porque eu costumo gostar, assim, das traduções do Nova Fronteira. Às vezes tem algumas que são indiretas, especialmente pro russo, né? Aí tem que ficar de olho ali na literatura russa, mas no geral eu gosto bastante. Aí aqui a gente tem A Morte de Arthur, e também da Nova Fronteira tem A Casa das Sete Torres, do Hawthorne. Esses dois livros aqui estão na minha lista de 30 antes dos 30, então é possível que apareçam em algum projeto futuro, alguma coisa assim. Aqui tem Norte e Sul da Gaskell, a Martin Claret, assim como Paraíso Perdido, do John Milton, que foi a edição que eu li majoritariamente, trouxe aqui no projeto do canal, né, que tem um projeto para Paraíso Perdido. Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, que foi uma leitura que eu fiz esse ano. Eu acho que eu não comentei muito por aqui, mas foi porque eu não gostei tanto. Eu até gostei no início, eu tava entrando assim no flow do livro, mas depois ele desanda de um jeito, começa a falar de religião, fica bem chato. Achei bem chatinho, pra ser bem sincera. E por último tem uma biografia do Dickens aqui, do Chesterton, que é capa dura, e eu deixei aqui porque sim, vocês vão ver que não tem muita lógica mais, porque eu acabei perdendo a lógica da minha organização. Aqui embaixo a gente tem russos, né, só russos. Então a gente tem aqui Tolstói, Dostoiévski pela Martin Claret, eu tenho todos esses aqui, né, Os Demônios da Sétimo Selo, que é a tradução do Casal Guerra. Tenho o Meu Mestre Margarida na edição da Alfaguara, eu acho que a maioria das pessoas tem na edição da 34, mas gosto bastante da edição da Alfaguara. Preciso reler esse livro. Eu li há muito tempo, acho que foi em 2020 ou 2021 que eu li, eu nem lembro muito bem assim das coisas, e é um livro bem doido, né? Aqui a gente tem dois livros do Vladimir Nabokov, tem Lolita e A Verdadeira Vida, de Sebastian Knight, o Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, que eu tava pensando assim, como já faz tempo que eu li esse livro, faz uns 2 anos, assim. Foi um livro que eu gostei demais. Nossa, é um livro maravilhoso, tem até resenha no canal, inclusive. Pais e Filhos, do Turgenev,
E engraçado como acaba mudando a cor, olha só como tá desbotado na edição. Isso tem muito da maresia também, né? Então não tem muito como fugir. Descendo um pouquinho aqui tem a minha coleção de Penguin, que vocês já veem com frequência aqui no canal, porque tá sempre no fundo aí dos meus vídeos, dos meus reels, shorts, enfim, né? Acaba aparecendo bastante, porque eu gosto muito dessa estética, fica tão bonitinho, né? Tudo certinho, tudo igual. Eu tenho bastante livro da Penguin, e eu tenho até um vídeo em que eu mostro a minha coleção. Claro que tem livros novos aqui, que apareceram depois daquele vídeo, mas ainda tá, assim, com a maioria dos livros da Penguin que eu tenho naquele vídeo lá. Mas enfim, eu gosto muito da Penguin e aqui eu tento meio que fazer uma organização por país e por período. Então começa aqui com Ilíada e Odisseia, Shakespeare, depois vem século XVII, XVIII, tem Voltaire, tem Jonathan Swift, depois Jane Austen, aqui tem alguns russos também, aqui tem minha coleçãozinha de Victor Hugo, que provavelmente são livros que eu vou passar pra frente, inclusive. Eu tenho um pouco de apego porque eu fiz anotações, né, então tem as minhas marcações, só que vocês vão ver que eu também tenho a edição da Zahar, e aí eu não costumo ficar com edição repetida, assim, de livro, porque eu não tenho lá muito espaço pra deixar tanta repetição por aqui. Falando em Jane Austen também, tem muito livro da Jane Austen na minha lista, porque eu quero muito ler todos os romances dela, né? E Emma é um que eu quero muito ler, eu ainda não consegui encaixar, porque ele é um livro grandinho. Deixa eu até aproveitar aqui, que ele tá aqui em cima, ó. Ele tem mais de 500 páginas, quase 600 páginas. Claro que é Penguin, né, então tem um tamanho menor, mas mesmo assim é um livro que acaba demandando um pouquinho mais de tempo, então eu não sei. Jane Austen é uma autora que, embora seja muito popular, as pessoas gostam muito, especialmente de Orgulho e Preconceito, eu vejo que não atrai tanto para fazer projetos de leitura desse tipo, sabe? Então eu não sei se eu colocaria num projeto, numa leitura conjunta dos membros, enfim. Mas eu tenho muita vontade de ler, especialmente Emma. Aí aqui eu tenho também Irmãs Brontë, tem um livro da Inquilina de Whitehall Hall, preciso muito ler também. Dickens, e provavelmente meu próximo Dickens será Grandes Esperanças, e preciso, nossa, colocar um Dickens para o ano que vem, porque estou sedenta de mais livros do Dickens, é maravilhoso. Tem Balzac, aqui com Ilusões Perdidas, eu tenho A Mulher de 30 Anos dele também, que não tá aqui, eu não sei onde tá, talvez esteja ali em cima. Tem também aqui Kafka, Fitzgerald, Virginia Woolf, Edith Wharton, que eu amo. E aqui é a minha coleçãozinha dos clássicos da Unesp, que eu também adoro e volto e meio leio, né? Então aqui também tem Balzac, que eu já li, Molière, tem Fitzgerald. Esse aqui é um livro que eu preciso muito ler, que foi uma recomendação da Ariesca, inclusive, Os Deuses Têm Sede. Tô aqui com ele parado, esperando. Quando eu recebi, eu achei que eu ia conseguir encaixar logo, assim, mas não deu pra encaixar logo, enfim. Aqui também tem do Zola, tem Trabalhadores do Mar do Victor Hugo, que tem essa edição deles, né? E aqui também tem Israel Potter, do Melville, que foi um livro que eu li esse ano. Comentei em alguns vídeos por aqui. Essa parte aqui tem bastante mitologia e italianos. Então, até na parte de baixo, que depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tem bastante coisa de mitologia. E tem também alguns contemporâneos. Mais uma vez, né? Zero organização. Então aqui tem Minha Ilíada e Odisseia, na tradução do Carlos Alberto Nunes, que sai pela Sétimo Selo. Tenho meus livros da 34, Metamorfoses, O Asno de Ouro, Eneida. Eneida também da Sétima, eu preciso muito ler Eneida. Eneida é um livro que eu quero ler pro ano que vem, então não sei se eu vou colocar na lista de 12 livros, se eu vou fazer alguma coisa de leitura conjunta, mas é um livro que eu preciso ler no ano que vem. Tem o Decamerão do Boccaccio, Minhas Divinas Comédias, Os Noivos do Manzoni, que vai ser lindo ainda este ano. Vai ser a próxima leitura aqui das nossas leituras de ficção. Um baita de um calhamaço, não sei se a gente vai terminar esse ano, mas será lido, será começado nesse ano, logo depois de Drácula. Leopardo Lampedusa tem vídeo, também O Deserto dos Tártaros, Gilgamesh, que é outro livro que eu preciso ler, tem 2 livros sobre Dante e O Meu Nome da Rosa, que tá todo mundo dizendo que eu preciso ler logo. Aqui embaixo vai ficar mais dificinho para eu colocar no meu tripé, mas aqui eu tenho alguns livros de mitologia, especialmente teóricos, né? Tem O Infinito e o Junco, em um Junco, que eu preciso ler, fala sobre a origem da escrita. Tem mais livros sobre mitologia, os gregos, tem aqui as traquinhas, tem Hesíodo, Eurípedes, aqui é minha paideia, e aqui tem livros aleatórios contemporâneos, porque foi onde coloquei e deu pra ficar, assim, porque era o espaço que tinha. Então tem a História Secreta, que também tem resenha, tem esse livro aqui, O Relato de um Gato Viajante, também tem vídeo. Esse aqui eu quero muito ler, que é o livro do Murakami que eu tenho
de não ficção para conhecer esse autor. Precisamos falar sobre o Kevin, meus 2 livros da Svetlana aqui e o meu livro do Gay Talese, que é Fama e Anonimato. Tô muita vontade de conhecer esse autor aqui. Esse aqui eu peguei no sebo, ele tá meio amareladinho. Subindo aqui pro outro lado, a gente tem especialmente americanos nessa parte aqui. E aqui tem a minha coleção da Zahar, tem bastante livro da Zahar e eu preciso muito ler Alexandre Dumas ano que vem. Preciso tirar essa falta que eu tenho com o Dumas. Aí aqui tem minha coleção de Hemingways, tem bastante livro do Hemingway, né, gosto bastante. E eu e a Lara Virtuoso já estávamos conversando sobre a nossa vontade de ler O Porquê os Sinos Dobram, que é um romanção dele, né, vamos ver se rola no que vem também. Aqui tem o Ardil 22, que foi uma compra mais recente, né, que é um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, parece ser engraçado. Tô bem interessada na leitura desse também. E aqui, totalmente aleatório nessa coleção, tem A Morte do Pai, do Karl Ove Knausgaard, que é dinamarquês, eu acho. Enfim, ele é de outra coisa, nada a ver com os americanos que estão aqui. E aqui embaixo, deixa eu aproximar vocês aqui, também temos bastante americanos, e não só, porque aqui a gente tem 7º selo, né, então aleatoriamente tá o Judas Obscuro aqui, mas o Ben-Hur é americano, e aqui tem Flannery O'Connor, tem William Golding, que é inglês, mas também está aqui porque é a coleção da Alfaguara, então tem também o Vargas Llosa, por ser da Alfaguara, o Cormac McCarthy, o Yeats, enfim, tem um mix aqui de nacionalidades, mas tem um pouquinho de padrão em relação a coleções e editoras, né? E aqui tem vários americanos, Faulkner, Harper Lee, Stoner, que também tem resenha, Bradbury, Roth, Capote, enfim, tem vários americanos aqui, inclusive o Edgar Allan Poe, a Wharton também tá aqui, porque esse livro em específico tem essa edição, né, da José Olímpio, não é Penguin. Então, enfim, temos aqui alguns americanos. Já aqui embaixo a gente tem mais russos, porque tem a minha coleção da 34, e tem também o Oblomov, né, esse livro aqui que é um livro contemporâneo, em memória da Maria Stepanova, que eu recebi da Martins Fontes, livro mais diferentão. Minhas novelas também do Tolstói estão aqui, porque, né, a Todavia tem essa padronagem totalmente diferente das outras, ela fica meio perdida aqui. Aí aqui começam os meus alemães. Ó, aqui tem o Fausto do Goethe, que eu tenho na edição da 34, tem os meus livros do Thomas Mann, e eu tô muito tentada a ler A Montanha Mágica no ano que vem, porque desde que eu li A Sagração da Primavera, eu tenho me sentido atraída, assim, no sentido de que agora eu vou entender, agora eu vou conseguir, de fato, pegar a essência desse livro, então eu tô com bastante vontade de ler. Meu Hermann Hesse, que eu tenho só esse aqui, e também o Tempestade de Aço, que apareceu recentemente nos Novos na Estante. Aqui embaixo também tá uma misturança doida, mas aqui a gente segue com livros alemães, majoritariamente. Tem Kafka aqui também, tem alguns livros que são mais de distopia, então tem Moscou 1979, tem o meu leitor aqui perdido, é Isto um Homem, Submissão, do Houellebecq, nada a ver com nada, né? Do John Milton, Blake, enfim. Aqui tá uma misturança total, assim, né? E aqui a gente tem também as minhas distopias, principalmente. Então, Escuridão ao Meio-Dia, Admirável Mundo Novo, 1984. Aqui tem o Blade Runner, tem o Conto da Aia, que vieram recentemente para minha estante também. Esse livro aqui é um livro muito legal e que eu queria muito ler, que é o The Rime of the Ancient Mariner, acho que é assim, que é do Coleridge. E esse livro tem toda uma questão de inspirar uma música do Iron Maiden, né? Então aqui esse livro meio que foi feito por fãs do Iron Maiden, tem várias referências, mas de qualquer forma é um poema bilíngue cujas referências aparecem muito em Moby Dick. Lá embaixo ficam meus livros de não ficção também, especialmente da Rússia, então eu vou dar uma passeada por eles no final, né, como eu comentei. Aí aqui em cima a gente vem para alguns franceses, então tem meu 20 mil léguas submarinas, que eu já falei que eu tô devendo a leitura. Camus, aqui tem Dumas, tem também Victor Hugo e o meu pequeno Victor Hugo aqui. E aqui já começa uma coisa totalmente nada a ver com nada, porque tem a minha coleção de Gabriel Garcia Marques, tem ficções do Borges, e tem a minha coleção do Rei de Inverno, que é outro livro que eu vivo dizendo que eu quero ler e nunca leio. O Coração das Trevas, da Albu Editora, que eu tenho aqui mais pela tradução, porque essa edição é toda cheia de coisas e ela tem um monte de ilustração nada a ver, assim. Tu abre a página e tem um monte de coisa, um monte de página assim, sem nada.
com essas ilustrações meio sem pé na cabeça. Aí eu quero fazer a releitura desse livro, comparar algumas traduções. Eu tenho também da Nova Fronteira naquele box. Aí eu faço um vídeo sobre ele e depois eu passo esse aqui pra frente. Mas enfim, isso ainda não aconteceu, como vocês podem ver. Beowulf foi uma leitura que eu fiz esse ano já. E O Vento Levou foi uma releitura que eu fiz esse ano aqui na área de membros, livro que eu amo de paixão. E não coube, obviamente, nos meus americanos, então ele tá aqui totalmente perdido. Aqui começou tudo bem, porque era pra ser só literatura brasileira, embaixo também, mas virou também uma misturança no final. Enfim, eu tô pensando ainda como que eu vou organizar essa coisa toda, porque essa ideia de dividir por literaturas não tem funcionado muito bem por aqui. Mas vamos lá, aqui tem a minha coleção da Penguin, né? E Érico Veríssimo, então Olhares do Campo, Incidente em Antares, O Tempo e o Vento, que o segundo não tá aqui porque eu estou lendo neste momento. Nelson Rodrigues, com os seus teatros, né, com o teatro completo, que é um box muito legal também, assim como ele, que está aqui na frente. Tem aqui a coletânea da Nova Fronteira, que são as não ficção do Nelson, então são crônicas, ensaios, né, que não é bem, assim, uma não ficção propriamente dita, é esse gênero de crônica e ensaio especialmente, mas tá aqui, pra ficar todo mundo junto, né. Aí aqui os livros que saem pela HarperCollins, que são os romances do Nelson Rodrigues. Tem esse livro aqui que é o que eu quero muito ler, que é Os Invernos da Ilha. Esse aqui é um livro de ficção, né, é uma ficção contemporânea. Parece muito interessante, também tem ecos a Moby Dick, tem toda essa ideia de livro marítimo. Então tá aqui na minha estante só esperando o momento, só que ele é um calhamacinho também, né. Aqui tem Carlos Drummond de Andrade, tem o Suassuna, e aqui tem 3 livros que são nesse tamanho de bolso, por isso eles estão aqui perdidos. Porque volta e meia eu coloco eles empilhados, assim, em cima dos livros mesmo. Tenho Ratos e Homens, Nada de Novo no Front e A Metamorfose do Kafka. Aí aqui tem a minha continuidade de literatura brasileira, como vocês podem ver. Então aqui tem Machado de Assis com seus contos, tem romances do Machado, Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, tem contos de Lima Barreto, Graciliano Ramos, aqui os brasileiros contemporâneos que saem pela UBIC também, Sétimo Selo, né? Esse 1942, que é o livro de não ficção, tá perdido aqui porque não tem espaço em outro lugar. Meus livros do Guimarães Rosa, Todo Amor, do Vinícius de Moraes, Luz Cardoso, Clarice. E aqui a coleção da Clarice pulou pra cá também. Por quê? Porque não tem espaço. É isso. Aqui nessa parte a gente tem bastante livro do Clube de Literatura Clássica, como vocês podem ver, e a minha coleção de Moby Dicks com o Melville aqui. Esses livros nem sempre ficam aqui, porque eu uso muito os livros de Moby Dick como decoração aqui em casa também. Até porque eu tenho muitas edições maravilhosas e várias que eu recebi de presente, então eu gosto de deixar a baleia espalhada pela casa, digamos assim. No meu caso da Antofágica, por exemplo, que é uma edição bem grandona, ocupa bastante espaço, eu gosto de deixar ela na sala. Só que ela tá aqui porque, como eu tô fazendo a releitura na leitura conjunta, eu preciso, volta e meia, pegar pra ver as ilustrações, pegar pra ver os textos, passar pro pessoal, né? Então eu acabo deixando aqui pra ficar mais fácil de eu conseguir. E tem a minha coleção, né, do Clube de Literatura Clássica, que tá bem grandona já, tá toda aqui também. E vai cada vez maior, tem livros aqui embaixo, inclusive. Então eu coloco mais ou menos por ordem também de período histórico, né, de ano de publicação. Então aqui tem Paraíso Perdido, Esopo, os Lusíadas, são mais os épicos, né? Então aqui também tem a saga de Njal, ou Njal, eu nunca sei como é que fala esse nome, mas enfim. Tem Jerusalém Libertada, tem meus livros do Shakespeare, e aqui tem o Dom Juan, que eu acho que é outro livro que tá na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos. Preciso conferir isso. E aqui, o resto da sequência. Aqui eu deixei mais livros que tem essa parte bem estampada e aqui mais lisa, como vocês podem ver, por puramente questão estética, porque essa parte aqui aparece mais nos vídeos que eu gravo no canal, então deixei aqui. Mas, de qualquer forma, tem aqui, né, As Flores do Mal, Rimbaud, Balzac, Dickens, Os Maias, do Eça de Queiroz, Desassossego do Pessoa, que eu amo essa edição, e também preciso ler esse livro. Meu Conde, que tá aqui esperando leitura, e eu acho que eu vou colocar pra ler ano que vem mesmo. Tô precisando muito desse livro. Fadete, Walter Scott, os livros menorzinhos aqui, né, do clube, que também volta e meia tem edições um pouquinho mais curtas, então eles estão aqui. E aqui embaixo, além da minha sequência de Clarice que eu falei, que tá aqui, né, tem os meus russos do clube, além de Guerra e Paz, que tá lá em cima, porque não coube mais aqui
Então tem as Ligações Perigosas também, do Chordel Delaclos perdido, aqui embaixo. Tem os russos, tem meu retrato de Dorian Gray. Alguns livros da Jane Austen estão aqui por causa das edições, que eu gosto demais dessas edições aqui. Então tem Persuasão, que é da Antofágica, provavelmente uma das poucas edições da Antofágica que eu realmente amo, além da edição de Moby Dick. Só que Persuasão foi o último romance publicado pela Jane Austen, então, né, a minha sequência aí de leitura cronológica vai demorar um pouquinho pra eu ler. Aí aqui eu tenho 2 edições de Orgulho e Preconceito, meu Milan Kundera, totalmente perdido aqui também, e O Senhor dos Anéis. Sim, eu sei que eu preciso ler logo O Senhor dos Anéis. Eu acho que de ficção foi quase tudo, mas tem umas coisas lá em cima, como eu falei pra vocês, né? Porque eu tenho Em Busca do Tempo Perdido, que é um livro gigantesco que não cabe em nenhum outro lugar. Minha edição especial da Kozak de Os Miseráveis, que eu ganhei de presente. Aqui tem Madame de Stahel, né, da Alemanha. 3 livros da Zahar de bolso que eu tenho. Minha coleção do mínimo, A Bandeira do Império. Aqui são livros de não ficção, né? Como vocês podem ver, tem alguns livros de guerra aqui, do Churchill, a minha biografia do Roberto Campos, que eu ganhei recentemente do Edu, e ali fica meu Guerra e Paz também, do Tolstói, do Clube de Literatura Clássica, por motivos de não ter espaço. Só voltando aqui pra cima, então, que eu acho que tem algumas coisas de ficção aqui perdidas. Eu tenho esse box aqui, da Trinca, perdido, e aqui eu tenho várias HQs e poemas também perdidos aqui, para compor a parte de ficção. Antes de passar para não ficção propriamente dita, deixa eu mostrar para vocês que aqui tem mais bagunça. Por quê? Porque aqui tem os livros que eu queria muito ler em breve, ou livros que eu simplesmente não tenho lugar nenhum para botar, ou o livro que eu acabei de finalizar e eu não sei para onde vai. Então, essa parte aqui é mais bagunça e tem a minha coleção da História da Filosofia do Copleston e a minha biografia de Jerusalém. Aí aqui tem uma parte mais espiritual, em parte, porque não é tudo. Aí aqui tem livros sobre a Bíblia, sobre cristianismo, sobre catolicismo também, meu catecismo aqui, tem livros do Chesterton, do Scott Hahn aqui em cima, as minhas 3 Bíblias, e esses livros aqui também são mais espirituais, preciso muito ler essa biografia de São Pedro. E aqui tem 2 livros mais teóricos e históricos também, que ficaram aqui em cima por motivos de não ter espaço. Aí aqui tem meus livros de crítica literária, tem bastante coisa de crítica literária, teoria literária, enfim, algumas coisas aqui. Tem mais aqui embaixo também, assim como o meu Perigo Estar Lúcida, que tá meio perdido aqui. Mas, enfim, é isso. Aí aqui tem esses livros de literatura, de crítica, de estudo, assim como aqui embaixo, que tá o completo suco do caos. Porque tem os meus livretos aqui do clube, e tem mais lá atrás. E aqui também são livros teóricos, né? Mas enfim, não tem espaço mais pra nada, então tá até lá em cima, assim, uns livros que acabam perdidos aqui. E esse último nicho que eu tenho aqui embaixo é um nicho que eu acabo deixando, deixa eu virar aqui pra falar com vocês, que eu acabo deixando pra livros novos na estante e pra livros que eu quero trocar no sebo. Então eu deixo ali umas pilhas pra não ficar perdido aqui no meio do resto dos outros livros. Então agora aos interessados de não ficção, vamos descer aqui. Eu tenho aqui bastante Rússia, né, como vocês podem ver, no Arquipélago, Grossman, tem aqui Orlando Fages, Livro Negro do Comunismo, meus livros do Shalamov, aqui também mais Fages, Gulag, enfim, bastante Gulag aqui tem. E a parte de Rússia, né? E aqui tem uma parte de livros também de não ficção, muitos aleatórios perdidos aqui no meio. Também esse livro aqui, por exemplo, é muito bom. Fascismo de Esquerda, do Jonah Goldberg. Acho que é assim o nome dele, enfim. Que eu já li, é muito bom. Tem alguns outros aqui que são bem interessantes também. Em Busca de Sentido, tá aqui, por exemplo, que é um livraço. Saiu recentemente no canal do Ricardo Altava, uma ótima resenha desse livro, caso vocês se interessem, tá aqui. E tem os livros também que são de filosofia, né? Mas enfim, aqui são os livros de economia que são legados ao cantinho da estante, que são esses aqui. E tem um do Mises também aqui, que é do meu marido. E esse livro que é maravilhoso, e eu sempre recomendo para quem quer ler sobre Revolução Russa. Olha a situação do meu. Infelizmente, a nossa edição aqui, em português, é assim, de bolso, folha branca. Eu tenho a edição americana também, que tá aqui, um pouquinho mais completa, e tem imagens e tal. Mas eu recomendo muito a leitura desse livro aqui.
Aqui tem uma parte que é sempre bom mostrar no vídeo que as pessoas surtam, e se você é totalmente intolerante, você já sabe que não vai ficar por aqui no canal, né? Porque tem meus livros do Olavo, eu já li o Imbecil Coletivo, inclusive tem resenha aqui no canal pra ele. Não deveria ser uma surpresa, né, o fato de eu ter esse livro, mas tem os livros também de filosofia, que eu queria muito ler. Por exemplo, esse aqui, ó, Inteligência e Verdade, são ensaios de filosofia. Queria bastante ler. Tem aforismos, também tem meus livros aqui da 34, Banquete, Fedro, que são do Platão, né? Sêneca, Sertilange, maravilhoso, Aristóteles, enfim, temos aqui algumas coisas de filosofia e um aleatório aqui sobre a história da monarquia brasileira, que tá aqui porque não cabe. Mas na ficção aqui eu tenho minha coleção da Realizações, que é inclusive uma editora que aparentemente fechou. Então é possível que a gente perca parte desses livros. Tem todos os livros do Dermpel que eu tenho, estão aqui, inclusive. Meu Sagração da Primavera e o livro do Nietzsche estão aqui totalmente perdidos, né, porque não cabe. Mas tem também aqui Ben Shapiro, e também tem esse livro da Vide, que é A Fé Revolucionária, parece muito interessante, que esses aqui são do meu marido, também em inglês, e do Scruton. Aqui embaixo eu tenho vários livros que são da Vide Editorial, como vocês podem ver pelo selinho ali embaixo. Tem bastante coisa também de não ficção, de política, de desarmamento, de manipulação. Tem os livros aleatórios sobre feminismo, inclusive o livro da Débora que tá aqui, que eu mostrei recentemente. E um que eu gosto muito é esse aqui, O Outro Lado do Feminismo, que é um livro bem esgotado, mas talvez saia pela Vide. Esse aqui é um livro, por exemplo, que tá na minha lista de 30 dos 30. O Sexo Privilegiado, do Martin Van Creveld, que é um historiador bem conceituado, assim. Mas, enfim, tem alguns livros aleatórios, Liberdade ou Igualdade, algumas coisas que estão aqui em não ficção. Aqui eu tenho várias biografias também, tanto biografias mais históricas e políticas, como também biografias literárias, né? Então aqui são vários livros mais literários, então tem os livros do Stefan Zweig, tem o meu livro de listas extraordinárias, Van Gogh, Dante, Victor Hugo, Dostoiévski. Aqui são as minhas biografias de figuras do Império, né? Então tem Dom Pedro, José Bonifácio, aqui as do Resulte, também Dom Pedro II, do Heitor Lira, que eu estou devendo a leitura, eu sei, Edu. Aqui do Machado de Assis, e o meu livro da História da Idade Média, do Minoir, que é onde tem coisas mais aleatórias de história. Aqui eu tenho o livro do Mal, Napoleão, Romanov, essas histórias concisas que eu gosto bastante de consultar, História da Polônia, 1776, sobre a independência americana, o destino da África. Eu tenho muita vontade de ler esse livro aqui, parece interessantíssimo, eu já li vários trechos. A biografia do Churchill, que deve ser a próxima leitura de não ficção aqui do canal, esse tijolo que a gente vai ficar um bom tempo lendo. Autobiografia da Thatcher, esse livro aqui que fala sobre Reagan, o João Paulo II e a Thatcher também. Aqui tem os livros do Scruton, Lhosa, não ficção do Lhosa, e a biografia do Tolkien. E aqui também tem outros livros aleatórios de não ficção, e especialmente uma não ficção bem sem nexo, né? Enfim, tem um monte de coisa que não tem lógica aqui. Mas, enfim, Terras de Sangue, Esplêndido e Vil, parece muito bom esse livro também. Mentalidade Muçulmana, tem um livro de marketing, tem No Coração do Mar, que é um livraço. Do mesmo autor eu tenho Mar de Glória, que também foi um presente do Edu. Esse aqui é um livro que eu tenho vontade de ler também, que é O Palácio de Inverno, do John Boyne, autor de O Menino do Pijama Listrado, né, se não me engano. Cosmos, do Sagan. Esses dias eu tava lembrando da leitura de Cosmos, do Sagan, que foi um livro que me deixou maluca de vontade de ler de novo, vou deixar por aqui, sobre astronomia, sobre ciência, né, enfim, divulgação científica. Tem meu Helter Skelter em inglês, que, nossa, situação tenebrosa que ele já tá, porque essas edições em inglês são péssimas, né, e saiu recentemente pela Dark Side, então provavelmente esse aqui vai pra frente e eu vou adquirir, ou enfim, esperar ficar no preço melhor o Helter Skelter da Dark Side. Tem livros sobre home office, censura, tem mais o que aqui? Então, na Place Vendôme, aqui sobre Paris. Preciso tirar o pó desses livros, obviamente, né? Como Ser um Ditador, Hugo Chávez, enfim. Vocês podem ver que tem um monte de coisa aleatória aqui embaixo. Vou finalizar mostrando o que tem lá em cima, então, né, das estantes. As coisas vão subindo com o tempo. Então, ali eu tenho os livros da Dark Side que eu tenho. Jim Jones, BTK, o Ted Bundy, enfim, os serial killers. E aqui a gente tem os psicopatas versão política, né? Então tem Stalin, Trotsky, Lenin. Lenin não era um psicopata, mas enfim, vocês entenderam a piada.
Tem o Mall também, Fidel Castro, enfim, o líder que não vou falar o nome. Aí aqui tem a minha coleção de História do Brasil do Pedro Calmon e aquelas coisas aleatórias que estão aí no final também. Enfim, gente, esse foi um passeio no geral aqui pela minha estante. Eu acho que eu consegui mostrar mais ou menos tudo que tem por aqui. Eu tenho outros livros na minha mesa, tenho outros livros pela casa, tenho outros livros em outros lugares, enfim. Então tem mais coisa, mas a minha estante principal é aqui. E esses são os meus livros principais, digamos. Então é legal pra gente trocar ideias sobre alguns livros e também pensar em projetos futuros, pensar em livros que vocês gostariam muito de ver por aqui. E, né, acaba trazendo essa ideia de conversa pra gente, pra falarmos sobre os livros. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse pequeno passeio. Se vocês gostaram, deixe sua curtida. Comentem aí que livros que vocês acham que eu deveria ler logo, fazer projeto, fazer leitura conjunta, fazer a leitura e trazer resenha pra vocês também. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.